Então, Salmo 95, versículos 7 e 8. O 7 diz, porque Ele é o nosso Deus. Aí eu paro. Ele é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus verdadeiramente? Bem, se Ele é Deus, Ele deve ser adorado. Nós estamos adorando a Deus. Nós temos um tempo para adorar a Deus. Nós tiramos um tempo para adorar a Deus. O que Ele é nosso? Se Ele é Deus, tem que ser adorado. Você tem que manter comunhão com Ele. Bem, se Ele é Deus, nós também devemos respeitar a sua onisciência. Ele sabe tudo que eu penso, Ele sabe tudo que você pensa. Nem nada oculto diante dele. Quer dizer, você deve sempre saber disso e se quer andar com ele, porque ele diz, andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Porque se você está pensando, desejando o que não está de acordo com a palavra, ele não poderá andar contigo. Isso é bem claro. Então não pode se enganar, você tem que sempre se examinar, sempre estar vigiando para você não perder esse contato, essa comunhão, né? Até uma canção antiga, quem não lembra do hino, né? Guarde o contato, né, com o teu Salvador. E tem que guardar o contato, e às vezes a pessoa não guarda, porque ela se deixa levar pelos pensamentos, pelo desejo, pelas tentações, e acaba perdendo, não tentação só moral, não, poder se levar pelo ódio, entenda bem, por uma revolta no coração, por uma tristeza, e ela acaba se separando de Deus, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Se a pessoa não está andando de acordo, não poderá. Então, se Ele é o nosso Deus, nós devemos respeitá-lo. E Ele diz mais ainda, e nós, povo seu, do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Como é que somos isso assim, pastor Jaime? Veja comigo o Apocalipse, não precisa tirar daqui não, que ele vai colocar ali, eu vou ler. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha o que diz. Diz, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus pagou um preço por mim e por você. Como é que é isso? Porque nós temos que pegar aqui uma interpretação histórica. Naquela época havia mercado de pessoas. Se alguém não conseguisse pagar uma dívida, seja quem for essa pessoa, ele poderia levar os filhos, entenda, como mercadoria, até a própria pessoa, né? Se tornar escrava da outra e tudo. O Senhor Jesus então pagou um preço por nós, é o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas Ele nos comprou para Deus, não para nos fazer escravos de Deus, mas veja o versículo 10, e ele diz assim, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. Então não tem essa posição de honra com o Senhor, nós somos dele para isso. Aí ele diz mais, se hoje ouvirtes a sua voz, não endureçais o coração. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, não aquela voz que você vê, por exemplo, Adão. A Bíblia diz que na virada do dia ele ouviu a voz de Deus, Adão, onde estás? Deus, ele viu aquela voz, não tínhamos a palavra como hoje. Então, quantas vezes nós também ouvimos a palavra e como Adão nos escondemos, porque estamos no erro, estamos no vermelho, né? Não. Adão, quando se apresentou a Deus, Deus mostrou o que queria. Deus sabia onde ele estava. Deus queria ajudar Adão, Deus quer ajudar você. Quando você ouve a voz dele numa pregação, numa mensagem, ele pode falar até, bem, ele é Deus, você pode até ouvir a voz dele, falando, Tiago, pode ser. Você pode ouvir assim, mas geralmente é na palavra, na pregação. Você ouve a pregação, ouve a mensagem e ela fala contigo. Você está lendo a Bíblia, aquilo te chama a atenção. Até conversando com um amigo, uma conversa informal, ele toca num assunto que aquilo ali mexe com você. É como Deus falando ao seu coração. Você tem que ficar atento para aprender a ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, o Salmo 29, versículos 3 e 4. Diz, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Que é isso? Nas lutas, nas batalhas, nas adversidades, você ouve a voz de Deus. Você lembra de um versículo bíblico, você lembra de uma passagem bíblica, aquilo é Deus falando com você. O Deus da glória troveja, trovoada chama atenção. Eu falei esses dias, nós estávamos aqui num culto da tarde de domingo, estava um silêncio, como agora, na hora da mensagem, né? Mas deu uma trovoada lá fora, bem forte, só se ouviu o pessoal fazer assim, ó. Só se viu o pessoal, eu estava aqui, eu notei foi quase que automático, assim, todo mundo fez assim. Eu falei, calma pessoal, não é terremoto não.
É uma trovoada que deu lá fora agora, teve uma trovoada. Então Deus chama a sua atenção. Quer dizer, Deus faz um barulho, às vezes é innecessário. Ele é Deus, quer chamar, que Ele quer te ajudar. Aí Ele diz, a voz do Senhor é poderosa. E a voz do Senhor é cheia de majestade. O que é majestade, né? Cheia de grandeza, pessoal. É digna, né? Cheia de dignidade, né? Isso é a voz de Deus, ela é cheia de majestade. E aí, mas você está ouvindo, fica com dúvida, pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Agora vamos entrar no assunto. Vamos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Estou recapitulando o que eu dei no outro culto, sempre tem matéria nova. Ezequiel fica entre Jeremias com Lamentações e Daniel, é no meio ali. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, é o Vale dos Ossos Secos, mas é a revelação que nós queremos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Nós nunca podemos, irmão, ser precipitados diante de Deus. E a ver, nós somos. Não, ele vai responder para Deus, Senhor Jeová, tu sabes. Lembra do túmulo de Lázaro? Jesus tira a pedra, disse, seu cheira mal, já foi precipitado em falar. Mas por que ele pediu? Nós temos que confiar nele. Quer dizer, nós temos que ouvir a voz dele. Tira a pedra. Senhor, mas cheira mal, já é de 4 dias. É como você ouve a palavra. Para Deus não há impossível. Mas aí você retruca e diz, mas essa doença está no estágio avançado. Esse caso é incurável. Nós contamos o caso do pastor lá de Lima, no Peru, que é aquela menina que tomou um tombo, né? Uma escola de Kung Fu, uma coisa bem diferenciada. Numa escola de Kung Fu, ela jogando basquete, bateu a cabeça e entrou em coma. E a situação foi se agravando depois de uma cirurgia que foi feita para tentar, né, diminuir lá o edema e tudo, de que ela tinha que ficar, para não ficar sem movimentos. Só que ela não voltou da cirurgia. Dias passaram, o médico reuniu a família, chamou a mãe e disse, mãe, aqui está o tênis da criança, a calça da criança e o cabelo da criança, nós vamos desligar os aparelhos. Sua filha já teve 2 protocolos de ressuscitação, entenda, e ela não vai aguentar o terceiro. E a mãe, claro, ouvindo isso, desesperada, a irmã lembrou do pastor da igreja, chamou o pastor Leão, o pastor foi lá e orou. Quando ele orou, ele foi tomado por uma certeza, então, ouvindo a voz de Deus, ele falou, essa criança vai acordar essa noite. Só que se alguém ouvisse, na mesma hora ia dizer o quê? Esse cara está louco. Nós sabemos o estado dela, nós sabemos a situação dela, mas às 3 horas da manhã a menina acordou. Dia depois a menina está de alta e hoje está em casa curada. Mas o que eu estou falando para você? Nós temos que aprender a não ser precipitado e jogar a toalha. Ele disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os ossos vão ouvir a palavra do Senhor, vão. Os ossos secos ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, vamos lá, profetizei como se me deu ordem. Quer dizer, não invente história, faça conforme ele manda. Profeta, então, dá voz à palavra de Deus, diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como é que ouviu? Foi Deus falando direto aos ossos? Foi Deus falando através do profeta Ezequiel. Deus vai falar através de você. Você dá voz à palavra de Deus. Você pode dizer, minha perna ouça, mas pastor Jaime, isso é difícil de compreender, ou pelo menos de aceitar. É o que a Bíblia fala para nós, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 aos Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quer dizer, para eles é loucura, mas para nós não é. Quer dizer, para eles é, peraí, eu vou falar os ossos, Deus mandou. Quer dizer, é loucura falar assim, minha perna, fique curada, você foi curada pelas feridas de Jesus. Verdade, é isso aí. Minha voz ouça a voz da palavra de Deus, meu corpo ouça a voz da palavra de Deus. Mas nós não conseguimos, porque a mente natural, lembra de 1 Coríntios ainda, 2,14? O que ele diz? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Parecia loucura. Imagine, eu no Vale de Ossos Secos, era uma visão, alguém pode questionar, tá bom, mas imagine se fosse, no caso, alguém falando com os ossos, Deus mandou, eu tenho que fazer, ainda que seja loucura, eu vou fazer o que Deus manda. Só pode dizer, meu corpo ouça a voz da palavra de Deus. Não precisa usar toda essa formalidade, mas você pode dizer, meu corpo, em nome de Jesus eu te abençoo, você foi curado pelas feridas de Jesus, já dei voz à palavra. E aí o poder de Deus vai entrar em ação, como eu estou falando agora para você. Quando você fala isso, o medo que eu tenho explicado constantemente, pastor, eu sinto medo. Você não tem que confessar o que sente, mas você confessar o que crê. Olha o que diz aqui um pouco atrás, Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quer dizer, a palavra está junto de ti na tua boca. Essa é a palavra, não temos que falar outra. Eu profetizei, disse o Ezequiel lá, como se me deu ordem. Quer dizer, eu dei voz à palavra de Deus, mandou falar, eu dei voz à palavra. Você tem que dar voz à palavra de Deus. Dando voz à palavra de Deus, você vê o poder de Deus operando. Você vê o poder de Deus se manifestando, o poder de Deus entrando em ação e reconstruindo, fazendo milagres, fazendo maravilhas. É isso que temos que ver, pessoal. Nós não temos que inventar história. Isso é uma coisinha pequena, mas chama a nossa atenção. Profetizei como se me deu ordem. Eu não inventei história, eu não criei isso da minha cabeça. Eu falei conforme Deus me mandou falar. É o que nós temos que fazer, dar voz à palavra de Deus. Estão falando do medo, da doença, mas pode ser outra coisa. Pode ser até para você mesmo, constantemente, pastor Gêmeo, eu penso que não quero, eu sou de Deus, mas vem uns pensamentos, mas vem para todo mundo, você está amaldiçoado esse pensamento, eu sou morto para o pecado. Mesmo que você está amaldiçoado esse desejo, quando é uma terra, é uma coisa que você está querendo já, quer dizer, você está querendo, mas você sabe que aquilo é errado. Então Jesus está amaldiçoado esse desejo, porque eu fui morto para o pecado, você deu voz à palavra, Romanos 6,2. É isso que nós pensamos, que para eles é loucura. No livro de João, nós vamos ver isso aqui, que é muito importante a pessoa prestar atenção ao que Deus está dizendo para nós, o que Deus está falando. Capítulo 8 de João, versículo 47, 8:47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Mas nós fomos comprados pelo sangue. Então, se nós somos, vamos escutar. Eles não escutam, para eles é loucura. Como é que eu vou falar a doença? Eu vou falar a enfermidade? Eu vou amaldiçoar a doença? Eu vou falar, eu vou falar até o monte. Para eles, quer dizer, é loucura, para esse pessoal é loucura, porque eles não escutam a palavra de Deus, está dizendo, vamos repetir, que ele diz assim, ele diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, ainda que pareça loucura, mas eu vou falar, Deus mandou, eu vou agir. Por isso que você vê pessoa letrada, entenda bem, pessoa cheia de vamos dizer assim, de ensinamentos, que não são errados, não dos homens, mas que não conseguem crer nisso aqui, porque não assumiram Jesus. As coisas de Deus são para aqueles que são dele, aqueles que aceitaram o sacrifício. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta, para você entrar no reino de Deus. Enquanto você não entra pela porta, você é uma pessoa que está do lado de fora, você acha loucura as coisas do reino de Deus, você parece, é uma coisa totalmente distante, as pessoas ficam, não sei como é que esse pessoal consegue ficar, aleluia, aleluia, mas eles ficam lá, tô com o diabo. O que é melhor? Ficar com Jesus,
Mas eles acham que para eles o nosso é loucura. Chega aqui na reunião de domingo, de louvor, você mesmo nesse culto mesmo, você pode louvar a Deus todo dia, pessoas vão dando a Deus, aleluia, a religião religiosa. Não, religião de quem conhece a Deus, está amando a Deus, está adorando a Deus. Para eles, nós somos um grupo religioso. Tanto que você vê, você vai lá no Facebook, você nem daqui a pouco ele põe lá instituição religiosa, não botei nada disso, eles vão lá e põem. Não pediu para mim, qual é a sua coisa, fiz uma página, figura pública, e botaram igreja embaixo, não botei nada de igreja, botei eu, a página é minha, Jaime de Amorim Campos, aí ele põe lá, instituição religiosa, não botei nada, eles quer dizer que vão para eles é instituição religiosa, para nós não. Então esse grupo que ama a Deus, que adora a Deus, que conhece, a mesma coisa, meu irmão, é quando eles ouvem falar sobre doença, sobre enfermidade, uns chegam até a balançar a cabeça, mas quando começam a ver o poder de Deus, como no caso dessa menina do Peru, nós presenciamos um milagre. Irmãozinho, nós precisamos perder essa timidez, esse acanhamento e fazer, porque quando você dá voz à palavra de Deus, olha o que acontece. Salmo 103, versículo 20, Salmo de número 103, ele diz: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Onde está a voz da palavra? Não é isso aqui não. É aqui, ó. É ali. Aquela que Paulo disse, está junto de ti, na tua boca, no teu, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então vem a doença, não, você está amaldiçoado da doença. Aí você dá voz à palavra, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Você deu voz à palavra, os anjos entram em ação. Os anjos são seres espirituais, você não tem que ficar vendo anjo, nem conversando com anjo, nem pedindo a anjo para fazer alguma coisa, não, você toma posse ali, você deu voz à palavra, você fica firme naquilo ali. O filho está no álcool, está nas drogas, no caminho do pecado, está amaldiçoado essa prática, meu filho é herança do Senhor, você deu voz à palavra de Deus. É aí que vai funcionar, é tu e a tua casa, vai. Então vamos voltar no Ezequiel. Eu profetizei como se me deu ordem. Ezequiel está dizendo, não inventei história não, pessoal, não falei coisa da minha cabeça não, falei conforme Deus mandou. Quando você faz conforme Deus mandar, os anjos ouvem a voz da palavra, né? Aí o que aconteceu? Então, versículo 7 do capítulo 37 de Ezequiel. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Irmãos, a coisa foi acontecendo. Quer dizer, o poder foi agindo ali, é Deus operando. Dizendo que Deus está operando, meu irmão. Pode ter certeza, nós andamos por fé e não por vista. Mas pastor Jaime, é muito bonito quando acontece, mas quando não acontece, porque nós andamos por vista, nós só conseguimos crer quando estamos vendo, não é assim, nós temos que crer para ver, não é ver para crer. Se você vê, você, mas se não, Deus está agindo. Mas o filho está lá no alto, não está amaldiçoado esse vício, meu filho é herança do Senhor, você está dando voz à palavra. E essa doença, você está tomando até o remédio e tudo, mas está amaldiçoado essa doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus, você está dando voz à palavra. Você está agindo conforme Deus estabeleceu na sua palavra, que são as normas do Senhor, os estatutos do Senhor. Você vai ver a glória de Deus. Aqui aconteceu tudo isso. E diz mais ainda, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Bonito, a coisa vai acontecendo. Eu como pregador sempre falo, quando eu vejo a pessoa chegar na igreja, vejo a pessoa chegar muito debilitada, muito enfraquecida, né? Às vezes atormentada, às vezes com vício e tudo. Depois você vê aquela pessoa adorando a Deus, começa a ver até assim, já ouviu falar um estranho no ninho? Parece um estranho no ninho, né? Fica assim, daqui a pouco não, você vê aquela pessoa, quer dizer, nasceu de novo, vê ela amando a Deus, adorando a Deus. Você começa a notar isso com você. Entenda? O pecado não te atrai. Antes você, não podia ver alguma coisa do pecado e você estava lá. Hoje não, você tem repulsa por aquilo. Você nasceu de novo, veio sobre você o Espírito de Deus, quer dizer, você nasceu, fez uma nova criatura. E cura divina, meu irmão, se eu olhar aqui acontecer, como eu já vi tanto caso, eu falo sempre de Curitiba.
uns 20 anos, mais de 20 anos, uns 25 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, uma senhora estava assim na frente, eu chamei as pessoas à frente, orei por várias pessoas, vários testemunharam, e eu notei que ela estava com a perna enfaixada, né? E eu disse, o que é isso, minha irmã? Disse, é uma ferida aqui no cicatriz. Você pode tirar isso? O pastor não faz isso, foi por inspiração. Você não tem que fazer isso por prática. Eu disse, tira, por favor. Ela tirou. Pessoal, era uma coisa chocante mesmo. Era um buraco aberto na perna dela, como se dá para colocar uma mão, a perna inchada. Eu disse, pessoal, vamos ajudar essa senhora na oração, porque nós já oramos aqui, Jesus curou. Não pega a carona pedindo que não é, aquilo foi inspiração, não é para você fazer por fazer. Então, como o pastor chegou e disse, vai acordar essa noite, acordou porque foi inspirado por Deus. Vai agora, eu vou em qualquer hospital, pego uma pessoa em coma, vai acordar essa noite? Não vai. Deus me inspirou para isso, eu falei ligado com Deus. Meu irmão, estendemos as mãos, foi umas 10 horas, uns 10 minutos mais ou menos de batalha ali. Foi dormindo, eu disse, não, está aberto um pouco. A ferida fechou diante dos olhos de todos. Tem pastor que hoje está liderando o Estado e tudo. Esse pastor, eu estava naquela reunião, eu era membro, eu estava lá e eu vi aquilo acontecer. Eu não falei, aquelas 600 e poucas pessoas que estavam naquela noite, lá onde que é a igreja, lá na José Loureiro, lá no coisa, aquelas pessoas não podem negar que Deus existe, porque elas viram, aquilo não é poder da mente, não. Que vai fechar uma ferida daquele jeito, aberta, foi fechando, dizendo dos olhos de todo mundo, aqui como Ezequiel foi vendo, ele dizia, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, nós vimos aquela ferida fechando, todo mundo assim, foi, e a ferida fechou. Quer dizer, foi um marco na vida de muita gente, eles presenciaram o agir de Deus, mas nós temos que ver isso mais, pessoal, não é de vez em quando, como diz um pregador, nós temos lampejos de autoridade, lampejos da presença de Deus, aí acontecem as coisas, nós temos que andar mais na presença de Deus, mas aí acabou o culto, nós nos desligamos, aí vem assim, um conta uma coisa, outro conta uma coisa, aí vê lá não sei o que, fica chateado, não sei, nada pode tirar a sua paz, aí eu falei, e aí, quanto é que foi o jogo? O time perdeu? Rapaz, cara, parece que nem saiu do... quer dizer, já perdeu totalmente, não que seja errado torcer não, mas quer dizer, você se desliga de Deus, tem que andar mais ligado, que é para ver muito mais de Deus. Aí tem mais para nós ainda. Ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem, de novo, não inventei história, quer dizer, eu nem entendo, que Espírito é esse? Não sei, aí está dizendo aqui, eu falei conforme Deus me deu ordem, se você fizer como Deus dá ordem. Nós já falamos para vocês, muitos já ouviram, a maioria que frequenta a igreja já ouviu, como diz o outro milhares de vezes, daquele coreano pregando para o pastor Po Yong-cho, ele pregando e um homem chinês, era um empresário falido, e o pastor pregando, se Jesus disse, bom é o sal, aí o homem ficou, bom é o sal é bom, bom é o sal, ficou meditando naquilo ali, o pastor continuou a mensagem, eu vou trabalhar com sal. Quer dizer, Deus falou o coração, ele ouviu a voz. Você vê, na pregação, Deus dá a interpretação bíblica, ela não está presa às regras da hermenêutica, da interpretação dos homens, que é muito válido para nós também. Aí, para interpretar um texto, você tem que conhecer a história, conhecer o costume local, a época, tudo isso, tem que guardar a lei local, né, da época, tudo isso, para entender como... Por exemplo, para você entender o que eu estou explicando, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, diz assim, o Paulo diz, não é bom que a mulher olhe com a cabeça descoberta, que se ela não tiver o cabelo, então ela põe o véu. Aí diz, mas como é que então pode cortar cabelo? Não pode. Aí os pregadores pegam que ali havia uma cultura, aquela cidade, uma cidade portuária, entenda, as mulheres se diferenciavam das outras, porque era uma cidade, entenda bem, acostumada à prostituição, e as mulheres de Deus, da igreja, se vestiam de maneira diferente. Bem, o que eles passam, a interpretação que pegaram, por quê? Porque conheceram o costume local. Na época, quer dizer, como eram as coisas naquela época. É importante isso, mas é muito mais. Nós ficamos na inspiração que Deus dá, como o homem está lá. Eu duvido, eu sempre digo que o pregador soubesse o que Deus estava falando. Duvida, ele está falando, e bom é o sal é bom, mas se o sal for insípido, para que serve? Não serve para salgar, senão jogar fora. Ele deu a mensagem dele, só que ao coração daquele homem, Deus falou outra coisa.
É que eu sempre digo, eu prego, mas quem fala é o Senhor. Você tem que ficar atento para ouvir a voz, não do Jaime, a voz da palavra de Deus no seu coração, não da letra, do que Deus fala. E ele então disse, e então me disse ao filho do homem, e proferi comigo, deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. É isso que temos que fazer. As pessoas estão presas. Lázaro estava na sepultura, mas ouviu a voz de Deus, saiu do túmulo. As pessoas vão ouvir a voz de Deus e vão sair do álcool, vão sair das drogas, não é por força nem por violência. Elas vão sair dessas ideias diabólicas que tem agora, entenda bem. Por exemplo, que eles falam, não, esses conservadores inventaram essa ideologia de gênero. Inventamos não. Eles que querem fazer que a pessoa pode ter opção. Quer dizer, se o homem quer ser mulher, se a mulher quer ser homem, a Bíblia diz macho e fêmea os criou. Não, porque às vezes tem que entender que a pessoa nasceu com corpo de homem, a cabeça de mulher. Deus não criou mitologia aí de mito com minotauro, essas coisas. Não existe, irmão. Homem é homem, mulher é mulher. Mas é o diabo que vai entrando, e pessoas intelectuais, tão sábios, tão inteligentes, mas que chega a dar nojo da ideia deles, de fazer até uma criança, a criança optar. Então está lá o menino de 5 anos, se ele quer colocar uma sainha, deixa ele colocar. Não, ensina o caminho ao pequenino. Quando ele crescer, não vai se desviar dele. Vai se desviar dele, mas o mundo está nessa guerra, mas eles ocultam isso como se sair não fosse nada demais, já começam a mostrar outras coisas, mas o veneno está ali no meio, entendeu? E a pessoa vai entrando, aquele veneno vai entrando na sociedade, que virou moda, pessoal, virou moda. Entenda bem, o que era repugnante, o que era, entenda bem, vergonhoso, para eles agora se tornou até status, como dizem, orgulho. Não, temos que ensinar para não julgar, respeitar o ser humano, mas não essa ideia satânica, que é ideologia de gênero, sim, que eles dizem que é uma falsidade que os conservadores criaram, essa ideologia de gênero. Não, está ali, meu irmãozinho, estava em pauta agora, e saiu outro, botou lá, é fake news. Não é fake news não, é verdade, pode ver lá que foi tirado sim, tem até a lei e tudo. Aí vem, é fake news, que fulano de tal, não sei, grupo tal, não, queria introduzir teologia nas escolas. Não é fake news não, está lá. Mas aí ninguém sabe, ninguém procura saber e vai aceitando. Mas vamos voltar para a nossa mensagem. Meu irmãozinho, viva a palavra de Deus. Ame, respeite a palavra de Deus. Você vai ver Deus. Qual é a nossa mensagem? Vamos dar voz à palavra de Deus. Como é que eu dou a palavra? Ou então até para esse caso, que é assim, Deus criou homem, você é homem, em nome de Jesus, está amarrada toda a ação do diabo nessa pessoa. Deus criou mulher, mulher é mulher, está amarrada toda a ação do diabo. Você foi curado pelas feridas de Jesus, está amaldiçoada essa doença, em nome de Jesus, você vai ver a glória de Deus. Pode ser um câncer, nós temos que crescer para ver a glória de Deus. Nós vamos orar agora, nós vamos invocar o poder de Deus, dar voz à palavra e ver Deus operando. Mas antes, não esqueça, você já entregou a sua vida a Jesus. Não esqueça que Jesus pagou um alto preço. Jesus não tinha um pecado, era o meu pecado que estava lá, era o seu pecado, salário do pecado. Jesus morreu a minha morte, morreu a sua morte. Para quê? Para eu não conhecer nem a morte nem o inferno. Ele venceu a morte e o inferno. Quando você crê no coração e diz, Jesus me salva, quando você fala isso, é o dom do arrependimento em você. Então Jesus vem naquela hora, o Espírito Santo recria você, faz de você uma nova criatura. Não importa quem você foi até hoje, a partir de hoje você será uma nova criatura. Meu irmão, o tempo passa rápido. Eu agora 62 anos. Se eu fico mais 10, mais 20, 30, 40, 50, não sei, mas tem que ver a eternidade. Mas o que eu quero dizer é que muita gente, quando nós falamos assim, ele diz assim, não, eu sou muito jovem. Mas o que tem ser jovem? Não, eu tenho que curtir, mas o que é a vida para você? A pessoa sem Deus, ela vai ter uma vida normal, só uma vida sem pecado. Sei, o homem vai ter uma mulher, vai ter uma esposa, entenda? A mulher vai ter um marido, vai ter normal, entenda? Vai ter uma vida normal, sem pecado. Sem isso, e as pessoas às vezes se escondem, não, eu sou muito jovem, mais na frente eu vou. Só que tem aquilo, né, irmão? Muitos jovens já foram embora. Quem tem a minha idade, ou você nunca foi na sua vida um enterro de um jovem,
Ou nunca eu falo que um jovem morreu cedo? Muitos. Quer dizer, eu com 62, já vi muitos morrerem, muitos. Eu lembro de garoto da minha idade, na época que era jovem, morreu. Eu era rapaz, já homem feito, e vem já passando para a terceira idade e vendo o jovem indo embora. Então hoje aproveite, é o tempo da salvação. Jesus me salva, eu quero a salvação, porque depois da morte vem o juízo. Aí onde você vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? E não é eternidade, não é 100 anos, não é 100 mil, nem 100 milhões, nem 100 bilhões, nem 100 trilhões, é eterno. Você decide hoje. Toma uma posição, Jesus me salva, eu quero a salvação, você vai ser uma nova criatura. É que eu tenho dito para as pessoas, eu posso até machucar alguém. Você pode ter sido um homicida, que a família da vítima nunca vai te perdoar, Jesus te perdoa. Como ele perdoou aquele homem na cruz. Um não aproveitou a oportunidade, ficou lá: ei, você é o filho de Deus, dança daí, salva a ti a nós mesmos. O outro dizia: rapaz, nós merecemos, mas esse aqui o que fez? Olhou para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você passa da morte para a vida, meu irmão. Toma essa decisão hoje. E você que já é de Jesus, Jesus, não me deixe perder a salvação. Ele não vai deixar você perder a salvação, filho.